formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos como foi, nós não sabemos como foi exatamente a criação. Moisés escreve e ele escreve falando de dois cenários, né, de dois momentos, e um deles foi a queda. E eu vou voltar lá, vou falar aqui no capítulo 3, que com a queda do homem, que Deus criou a sua imagem e semelhança, no estado de inocência. Enfatizando aí o servir para a criação, da serenidade que foi a queda do homem. O foco é o homem e não como que foi a criação no capítulo 1 e tudo que há. Em Gênesis, do céu e da terra significa a história, os relatos de alguma coisa. Quando se refere a pessoas ou linhagem familiar, é traduzido na Bíblia como a genealogia de Adão, Noé e de Sem. Genealogia do céu e da terra, contando o que aconteceu depois da criação do céu e da terra até a próxima Gênese. No capítulo 2, ele volta à história para nos dar os detalhes da criação do homem no sexto dia. Deus é referido como outro nome. Então, antes de Gênesis 2, né, e depois. Primeiro, Deus é chamado de Elohim, que é uma palavra hebraica. No segundo capítulo, Deus entra no segundo, né, do lado Elohim, Moisés coloca Yahvé, que significa Senhor, cujo sentido é desconhecido. Mas sabes que do verbo existir ou ser, que é o nome de Deus. Eu sou o que sou. Amém? Deus criou, e é o mesmo Deus que criou, se revelou a Moisés e que depois fez aliança com Israel e com o seu povo. Tudo foi feito rápido, né? Então, haja isso, haja aquilo. Mas o homem foi demorado. Deus demorou para fazer. Deus criou um ser único que foi formado com matéria simples do pó da terra. Porém, o local que Deus criou, que Deus formou, né? Tinha ouro e tinha muitas outras matéria preciosa. Tinha resina, que é chamada de bidério, que é uma goma resina aromática comum do Oriente Médio e é empregada para falsificar a mirra. Mas foi o pó da terra. Não era nem a terra, era o pó. Aquela nuvenzinha, quando você... Sabe aquela nuvenzinha? Então foi feito da nuvenzinha, aquele pó da terra. Que provavelmente estava úmido, devido à neblina que saía e cobria todo como um nevoeiro. Então lembre de onde você veio. Você veio do pó da terra. E você vai voltar da terra. Deixa eu abrir aqui o celular. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Revela a ligação do homem à terra. Toda a matéria, químicos que nos compõem são de terra. Todos os minérios que somos têm na terra. Então, o nosso corpo é composto de minérios. Em Gênesis 1, 26 e 27,
Deixa eu abrir aqui, irmãos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoe e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-vos e dominai sobre o peixe do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Amém. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então somos como uma pequena sombra, né? Um relato da divindade. Imagem e semelhança significa pessoalidade. Ele não conversa com o animal, amém, irmãos? Amém. O animal, ele é destrado e você é educado. Tem pessoas que confundem, né? Está nos dois sexos. Não são competitivos, e sim complementares. Em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Muito bom, pois entrou a figura do homem e da mulher. Eu até falei isso para a Vani, né? A Vani, Deus te fez e falou muito bom. Não foi bom. Vamos lá. Aí entra o intervalo interlúdio, que é Deus criou primeiro o homem do pó da terra e soprou o fôlego. Ele foi feito alma vivente porque Deus é espírito, seres relacionáveis com Deus. Os animais louvam a Deus, obedecendo a Deus por instintos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, segundo a sua espécie. Feitos alma viventes com corpo e alma. Em 1 Coríntios 15:44, semear-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Amém? Amém. Corpo natural do pó. Adão foi feito alma vivente, mas ele não é espírito vivificante. Não recebemos vida, mas não podemos dar vida. Entendeu? Nós recebemos vida, mas não podemos dar vida. O único que pode dar vida é Deus. Deus usa a mulher para gerar vidas, mas quem coloca a vida dentro da mulher é Deus. A alma é tudo, corpo, alma e espírito. Quando a mulher é criada, o homem passa a ser reprodutor, mas quem vai conceber é a mulher. Por isso que Eva é feita da costela do homem. Conceito criacionista. Adão foi trabalhar. Gênesis 2:15. Fala como ele dá sua responsabilidade espiritual. Na criação, tinha os casais e usou 100% da sua inteligência para dar nome aos animais, como a autoridade de Deus que lhe deu, assim como o pai dá para o seu filho. Ele disse que não é bom que fique só. Foi criado para Adão uma mulher. Em Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Amém? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque quanto do varão foi tomada. Isso foi Adão que falou.
Deus fez o homem e mulher para casar. Salmos 128. Crise de identidade no masculino com o feminino, por isso devemos voltar para Gênesis e estudar essa palavra. Amor, você se casaria comigo de novo? Botou você nos três. Botou nos três. Botou você nos três. No meio da pregação, assim, Tá na casa do Senhor, não pode. Não tem que falar. Porque depois de 11 anos de casado, né? Tem que pedir de novo em casamento. Olha o pastor Reinaldo, olha pra trás. Chegou na pregação. O Senhor Deus criou o homem para cuidar da terra e tudo que nela há. Falou o homem que, se comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerá. Então, nós éramos Eva criadas por Deus para viver e administrar o Éden e paraíso, um lugar algébrico, preparado por Deus como o deslumbre do céu. Nós tínhamos prazer em ver o Senhor na virada do dia, olhar em seus olhos e chamá-lo de Pai. Contar-lhe sobre nós, sobre as nossas horas ao lado de Adão. Aqui, irmãos, eu vou fazer uma situação que é minhas filhas, mais precisamente a minha filha mais velha, as duas. Mas a minha filha, ela não quer Jesus. Ela está distante. Mas ela estava distante também da mãe. Então, como é que eu ia cuidar da Carol? Como que eu poderia saber o que estava se passando com ela, se ela estava distante da mãe? A mesma coisa somos nós com Deus. Se eu estou distante, como é que Deus vai chegar? A presença de Deus, ela ia sempre no Éden, né? E ele tinha prazer. Mas aí Deus fez essa situação. Deus criou, porque tudo é propósito de Deus. Então, esse cenário tinha um propósito, né? Então, até para me colocar nesse mundo, eu tenho um propósito. Tem tudo já, Deus já escreveu tudo. Você vai nascer, vai isso, você vai morrer. Eu quero seguir o propósito dele. Mais ou menos, a minha filha tem 30. Então, há 31 anos atrás, eu não estava nem aí, eu nem sabia. E aí, 10 anos, eu quando entrei para a igreja, ela tinha 2 meses, mas eu fiquei mesmo assim 10 anos entrando na igreja por entrar. Ou mais de 10 anos, um pouco. E aí ela entrou em coma do nada, e os médicos não sabiam por quê do coma, o que ia acontecer, enfim. E aí ela falou, ela vai para o CTI, vai ficar internada, não tem previsão de retorno. Porque nós não estamos encontrando o porquê do coma. Ela estava com 23 de pressão e a glicose muito alta, né? E eles não estavam conseguindo controlar essa situação. E aí, de quem que eu lembrei? De Deus. Mas eu não estava longe dele? Por que eu vou lembrar dele? Eu vou chamá-lo para me ajudar. Mas ele vai ajudar? Então, para ele ajudar, eu tenho que ter um propósito com ele. Ele pode me ajudar, mas aí depois, eu vou pedir ajuda agora eu vou ficar perfeitinha dentro do Senhor, porque eu estou precisando dele, né? Depois eu volto para o mundo de novo, volto só para visitar as igrejas, só para... Aí isso passou na minha cabeça, irmãos. Eu pensei, se eu falar com o Senhor por falar, a minha filha pode voltar e depois ele pode levá-la, né? Porque ela pode ficar comigo por um tempo. E eu achei 11 anos pouquíssimo tempo. E ela era a filha mais velha. A filha mais velha. E aí o que eu fiz? Eu fiz um propósito. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu não sou digna de te pedir nada, porque até então eu sempre estive distante de ti.
Mas se o Senhor trouxer a minha filha, me der mais uma oportunidade de estar com ela, eu vou segui-lo até o fim da minha vida. Eu vou pregar a tua palavra, eu vou fugir do pecado, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo. E aí quando eu levantei, a minha filha, ela falou que ela já estava entubada, que ela estava pila dilatada, ela estava urinando, ela não estava respirando bem. E aí ela entubada, ela falou, não lembro se era mãe, eu quero água ou mãe, eu tô com sede. Eu não lembro, porque na hora eu não lembro. E aí os médicos ouviram, e os médicos vieram correndo, a pressão dela foi normalizando, a glicose, eles verificaram a glicose também, mesmo assim ela veio em ambulância, ela foi pro CTI, e no CTI ela ficou brincando, e no dia seguinte, mãe, nós não sabemos, eu tenho lá o laudo, assim, da alta, né, da saída. Mãe, nós não sabemos, mas ela vai receber a alta e vai para casa. A senhora marca uma tomografia computadorizada para saber se deu lesão na cabeça e tal, enfim. E aí ela tá aí, 30 Glória anos. a Deus. Mas ela tá passando por aquele processo que eu passei antes, né? Ela não quer Jesus, ela tá distante do Senhor, ela é levita e agora tá afastada. Mas a gente tá ali martelando, Deus deu uma estratégia pro Marcelo, que foi contratar a minha filha. Então a minha filha agora está trabalhando com a gente, porque ela estava procurando emprego, está desesperada. E essa estratégia está fazendo com que ela, né, presencie de Deus, né? E aí aos pouquinhos a gente está. E em nome de Jesus, Deus vai trabalhar. Em nome de Deus. Vou voltar. Aí eu vou falar um pouco aqui o que seria a Gênese, que está em Gênesis 2, 4 a 5, né? Seria a planta do campo, erva do campo, que havia brotado, aí que contradição é essa, né? Ela é grega, uma palavra grega que significa origem, que pode ser a resposta para a sua aparente confusão. O tempo hebraico é Toedot, acho que é assim que fala, Toedot, que significa geração, história. Aí fala de uma nova narrativa, né, que inicia com o objetivo em falar da geração do céu e da terra antes dos seres criados. Então, o próprio sobre a história dos céus e da terra, quando não havia nada, a planta do campo na terra e nem erva do campo, quando a chuva ainda não havia caído sobre a terra, também do solo, não tinha necessidade de lavrar, ou seja, do relato, né? Aí pergunta, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Uma reflexão aí para vocês. Está na palavra, mas não temos realmente consciência do nosso propósito, da nossa identidade. Então o inimigo, ele sempre luta para desconstruir essa nossa identidade. Em 2 Crônicas 7,14, vai falar: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, aí uma resposta aí para essas perguntas. A nossa missão é fazer Deus rir. É alegrar o coração de Deus. Ele merece que eu dance, que eu adore, que eu aplauda. O propósito de Deus na vida da mulher é ser como Jesus, é fazer cada dia que ele seja parecida com Cristo. Uma mulher que é parecida com Cristo, ela é capaz de tudo, até que lhe é confiante, boa.
boa pessoa, boa noiva, boa namorada, boa esposa, boa mãe, boa filha, boa serva. Uma mulher que é parecida com Jesus, ela é bonita, agradável, alegre, cativante, apaixonante, marcante. Tinha mais coisas, mas aí fui pensando. Na verdade, ela é inesquecível. Ela deixa a marca onde ela passa. Quem não é, precisa ser. Na verdade, ela deixa a marca por onde ela passa. Ela deixa rastros. Uma beleza melhor de dentro para fora, devido à beleza visitada pelo Espírito Santo. As pessoas lutam para estar perto dessa mulher, porque o Cristo que mora nela, que habita nela, é onde Paulo escreve, em Filipenses 2, 5, 11. De sorte que havia em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ai, ainda estou nervosa. Sentimento de Jesus, ele é o que motivou Peraí. Sentimento de Jesus, ele é o que motivou a Cristo? Obedecer ao Pai, agradar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Deus tem a função criativa. Deus tem a função criativa que Deus é vida. E aí fala, né, de Jesus, tudo que Jesus suportou. Mas ele suportou em obediência ao Pai. A Trindade... Sal do lugar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Bendito. Aleluia. Bendito és tu nesse lugar, Jesus. Aleluia. A Trindade é uma e três ao mesmo tempo. A forma mais simples de compreender é a água. Uma única água com três estados. Isso é a Trindade. Uma essência com três diferentes funções. Deus é a obra criativa. Deus que deu a vida. Jesus é o libertador, o salvador, o redentor. E também é o advogado. O Espírito Santo é que convence do juízo da justiça, que nos conduz de toda a verdade, que nos enche e preenche para fazermos a vontade do Pai que se cumpra na terra. Façam a mesma coisa, mas antes tenha a sua identidade, pois sem ela não tem propósito. Sem ela você não consegue executar a missão. Aleluia. Como você se tornou? Você se tornou uma pessoa frutífera? Antes de você era e depois de você... Perdão. Antes você era e depois de Jesus Cristo, depois de passar na cruz, ele tem defeitos. Perdão. Ele não tem defeitos.
Apesar do pecado, Deus nos deu uma promessa, mas nós não devemos merecer essa bênção. Toda vez que eu sei o devo e não faço, toda vez que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. O homem foi criado... Deixa eu pular isso aqui, irmãos. O homem foi criado de maneira tosca. Formou de maneira delicada a mulher, polida, para ser auxiliadora. Aquele que ajudou, salvou, aquele que caiu no buraco. A mulher é a auxiliadora para ajudar o homem. Semelhante a ele, pede igualdade. Em Salmos 10:15, o defensor, auxiliador do homem, que é dado a Deus, Salvador, resgatador, mas agia e subloca o perdão. Não, que eu escrevi errado. Em Gênesis 3:10. Deixa eu ver aqui. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Aleluia. Amém, aleluia. O celular, isso, encosta o dedo, sai do lugar. Aleluia. Deus está, mas na realidade, tá. Eva foi o título que Adão deu. Ela não tinha noção da dor do parto. Só quem dá a luz é que sabe. Ela será governada por Adão, que falou que ela era culpada de tudo. Você vai ter muitos filhos debaixo do meu chicote. Falou com a Eva. Mas na realidade, Deus estava relembrando, Deus estava levando Eva, Deus deu a promessa do Messias para Eva, a mãe de todos os seres viventes, que através de tu darei autoridade para pisar na cabeça da serpente. Deus não deu essa autoridade para o homem, Deus deu essa autoridade para a mulher. E de onde nasceu o filho do homem? Na mulher. Jesus. Jesus vai fazer o quê? Ele vai voltar e vai pisar na cabeça da serpente. Mas nós temos autoridade, né, pastora? De pisar na cabeça da serpente. Está escrito na palavra. Mulher fraca como Eva, Deus nos deixou a autoridade para sermos missionários pelo mundo, para abrirmos novas igrejas. Deus se alegra de você por vê-lo na presença. Pecado e sofrimento são irmãos gêmeos. O pecado não deixa você em paz. Ele destrói a sua consciência. O pecado deixa você cansado e atormenta a sua vida. Deixa o corpo doente e a alma doente. Ela ficou com o coração partido quando o filho partiu. Quantas vezes você fica como Eva, com uma frustração, parada com os pensamentos longe, pensando por onde começar? Como resolver? Deus tem a capacidade em fazer nascer a vida após a morte, mas eu não posso, você não pode. Amém? Amém.
O nome dela é mencionado 2 vezes no Velho Testamento. Em Gênesis 3:20, a palavra mulher é mais utilizada para se referir a ela. Após o nascimento do seu filho Sete, existe apenas meras referências sobre ela na Bíblia. Já no Novo Testamento, ela é citada por Paulo em 2 Coríntios 11:3. Não sei se vou abrir aqui. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos dos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Amém. O inimigo, ele luta para nos tirar da presença de Deus, para nos cairmos novamente, né? Assim como aconteceu com Eva. Nós não sabemos, na realidade, como foi a queda da Eva, né, pastora? Porque todo pecado mas a serpente é um inimigo que ronda todos nós a todo tempo. Então, se você não está bem com seu irmão, é a serpente rondando. Se você adultera, é a serpente mudando. Se você pensamentos e todas as suas atitudes que é pecado, é a serpente rondando aí para você cair. Amém? Deus fez com que a punição, inclusive a todos, um final triste e doloroso, a morte. Então a morte passou a existir, né, com a queda, com o pecado. Os seres humanos também foram punidos com sofrimento físico, como dor e doenças. Apesar do grande pecado de Eva, ela é um personagem importante na história bíblica. Por quê? Foi através dela que Deus ofereceu a redenção para a humanidade. Deus prometeu que um descendente de Eva traria a solução para o pecado e a maldição. E mais tarde, Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Né? O véu foi rasgado, ele deixou o Espírito Consolador para que todos nós tenhamos acesso, né, a nos consertar, a pedir perdão, a buscar a presença de Deus, porque Deus não vai estar com você se houver o pecado no meio. Para o Espírito Santo chegar perto de você, para o Espírito Santo ouvir você, para o Espírito Santo falar com você, para o Espírito Santo direcionar a sua vida, você precisa estar longe do pecado. Amém? Amém. Conclusão. A figura de Eva na Bíblia Sagrada é importante para as religiões judaica cristãs, pois nos ensina que devemos nos abster de seguir caminhos errados. Ao comer do fruto proibido, Eva provou que o pecado não é parte do paraíso de Deus, e este nos deu uma punição. Portanto, devemos nos lembrar de que nossas ações fazem consequências e que devemos tomar as decisões corretas para alcançarmos o verdadeiro paraíso de Deus. A nossa salvação, a nossa coroa. Seu nome, segundo estudiosos, entre os muitos significados, está relacionado com um termo hebraico, Hayam. Não sei se eu letrar. Deixa eu ver se a pastora consegue. Como fala isso aqui, pastor?
que significa viver. Isso aqui está em hebraico, tá, irmão? Que eu estudei. Ela foi chamada assim, porque se tornaria a mãe de todos os seres viventes. Ainda todos os estudiosos da Bíblia sugerem que a conexão Eva como mãe sugere ainda que Adão ouvia com fé a promessa do versículo 15 de Gênesis, 15:3, que fala que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, que biblicamente é Satanás. Amém? Amém. Então é essa reflexão que eu quero deixar para os irmãos. Buscar a presença do Senhor. E para você buscar a presença do Senhor, precisa abandonar o pecado. Não é fácil, mas o Espírito Santo, ele nos incomoda quando estamos em pecado. E a mulher, para estar conforme Jesus Cristo, precisa estar buscando todas essas virtudes, né? Ou melhor, o fruto, que tem aí as suas partes do fruto, né? Para ser parecida com Jesus e ser uma mulher perfeita. Amém? Amém. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.